Você busca paz? Não aquela que vem do silêncio ao redor, mas a que nasce mesmo em meio ao caos dentro de você. Porque o barulho mais alto geralmente vem de dentro. 2 pensamentos incessantes, das feridas não curadas, daquilo que você ainda insiste em carregar. E enquanto você diz que está tudo certo, sua energia vai se apagando aos poucos, sem alarde. Esse vídeo não é um chamado para fazer mais, é um convite para soltar, permitir e retornar ao que realmente importa. Você. Desça até os comentários e escreva: eu escolho o silêncio que me cura. Pois quando você afirma, você acolhe. E ao acolher, a mudança começa. 1. Elimine a compulsão por estar sempre ocupado. A compulsão por estar sempre ocupado é uma armadilha silenciosa profundamente enraizada em nossa cultura. Fomos ensinados que estar constantemente ativos é sinônimo de valor e sucesso. Uma crença que levou muitas pessoas a viverem em um estado de atividade constante, sem parar. No entanto, por trás dessa compulsão, muitas vezes se escondem medos profundos. O medo do silêncio, de pensar ou de sentir. Esses medos nos levam a nos mantermos ocupados como forma de evitar enfrentar o que realmente nos inquieta. Mas estar ocupado não implica necessariamente ser produtivo nem progredir na vida. Muitas vezes, nos encontramos realizando tarefas que não contribuem significativamente para nossos objetivos ou bem-estar. Isso nos leva a uma vida de piloto automático, onde perdemos a conexão com nosso propósito e conosco mesmos. O corpo e a mente acumulam um desgaste dessa constante atividade, o que pode levar ao esgotamento, ansiedade, estresse crônico e até mesmo vazio existencial. O burnout, uma condição comumente associada a executivos estressados, não é exclusivo deles. Afeta qualquer pessoa que faça do estar ocupado sua identidade. Nesse contexto, o descanso e a pausa são fundamentais. Descansar não é um luxo, mas uma necessidade biológica, emocional e mental. No entanto, em nossa sociedade, o descanso é frequentemente visto como perda de tempo, algo que nos faz sentir culpados por não estarmos constantemente fazendo algo. Contudo, parar nos permite refletir, reconectar conosco mesmos e tomar decisões mais conscientes. O descanso não deve ser visto como uma interrupção, mas como uma forma de nutrir nosso tempo e nossa vida. Fazer pausas conscientes é crucial para nossa saúde mental e emocional. Momentos de silêncio e desconexão promovem clareza mental, criatividade e calma. Mudar a narrativa sobre o descanso ajuda a reduzir a culpa associada a não estar fazendo algo constantemente. Quando estamos presentes e agimos com intenção, melhoramos significativamente a qualidade de nossa vida. Isso nos permite desfrutar mais do presente e ouvir nossas próprias emoções e intuição, algo que frequentemente se perde na correria constante. A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva valiosa sobre o tempo e o propósito. Os estoicos valorizavam mais como se vive do que quanto se faz. Sêneca destacava que o problema não é ter pouco tempo, mas desperdiçá-lo em ocupações sem sentido. A reflexão e o agir com propósito são fundamentais para uma vida plena. Em vez de nos concentrarmos na quantidade de tarefas que completamos, deveríamos nos concentrar em como vivemos cada momento. Convidamos a observar nossos próprios hábitos diários. Quanto tempo dedicamos ao silêncio ou a estar conosco mesmos? Quanta culpa sentimos por descansar? É importante criar espaços para pausas intencionais, como caminhar sem rumo, sentar em silêncio ou desconectar-se de estímulos externos. Esses momentos nos permitem reconectar com nossa essência e encontrar um equilíbrio mais saudável em nossa vida. A verdadeira paz interior se encontra em viver com consciência, equilíbrio e calma. Soltar a compulsão por estar ocupado nos permite desfrutar mais do presente e ouvir nossas próprias emoções e intuição. A vida não se mede por quantas tarefas são concluídas, mas por como cada momento é vivenciado. Viver a partir da calma, em vez da pressa, nos dá a oportunidade de apreciar a beleza da simplicidade e a profundidade de nossas experiências. Em última análise, o caminho para uma vida mais plena e satisfatória implica reconhecer que o valor não reside na quantidade de atividades que realizamos, mas na qualidade de como vivemos cada instante.
Ao aceitar o descanso como parte essencial de nossa vida, podemos nos libertar da tirania do estar ocupado e encontrar um sentido mais autêntico de propósito e felicidade. Também descobri que o manejo das emoções requer disciplina e constância. Não basta com um só momento de introspecção ou uma sessão de meditação para lograr uma mudança duradoura. É a soma de pequenos hábitos diários, a prática constante da autorreflexão e o compromisso com nosso bem-estar interior, o que, ao longo do tempo, nos permite transformar a forma em que nos relacionamos com nossas emoções. Aprender a escrever um diário, por exemplo, me ajudou a externalizar meus sentimentos e a identificar padrões que antes passavam desapercebidos. Esta prática de volcar meus pensamentos em papel me brindou clareza e me permitiu ver minhas emoções desde uma perspectiva mais objetiva. A ideia de que as emoções nunca se irão pode parecer desalentadora a princípio, mas é precisamente essa permanência o que nos oferece a possibilidade de crescer. Ao aceitar que as emoções formam parte intrínseca do cenário permanente de nossa existência, deixamos de lutar contra a realidade e começamos a trabalhar com ela. A sabedoria reside em entender que não se trata de eliminar a dor ou a tristeza, mas de aprender a viver com elas, aproveitando cada experiência para forjar um caráter mais forte e resiliente. Esta aceitação não é um sinal de debilidade, mas um ato de valentia e maturidade que nos permite enfrentar a vida com uma maior clareza e propósito. Hoje, quando me encontro em meio a situações desafiadoras, já não temo minhas emoções. Sei que, em qualquer momento, surgirão sentimentos intensos, mas também sei que conto com as ferramentas necessárias para gerenciá-los. A prática constante da meditação, a reflexão e o diálogo interno me ensinaram que cada emoção, por poderosa que seja, é só uma parte do vasto mosaico do meu ser. Esta compreensão me permitiu cultivar uma paz interior que antes me parecia inalcançável, transformando o turbilhão emocional em uma corrente que me impulsiona a seguir adiante. Se algo desta mensagem ressoa com você, convido-o a que tome um momento para refletir sobre sua própria relação com suas emoções. Que mensagem elas estão lhe transmitindo? Como você pode aprender com elas em vez de temê-las? Compartilhe nos comentários suas experiências e conte-nos que estratégias o ajudaram a manejar esses momentos intensos. Ao fazê-lo, não só reafirma seu compromisso com o crescimento pessoal, mas também contribui para criar uma comunidade de apoio e compreensão. Quero animá-lo a que se comprometa hoje mesmo com o manejo consciente de suas emoções. Recorde, cada emoção é uma oportunidade para aprender, para crescer e para se aproximar da melhor versão de si mesmo. Não se trata de eliminar a dor ou a tristeza, mas de entender que formam parte de uma experiência rica e complexa que, em última instância, o faz mais forte e mais sábio. Ao aceitar e manejar suas emoções, você abre a porta a uma vida cheia de autenticidade e equilíbrio, onde cada sentimento se converte em um aliado em seu caminho rumo ao autoconhecimento. Em definitiva, entender que as emoções nunca se irão, mas podem ser manejadas, é abraçar a realidade de ser humano. É reconhecer que a vulnerabilidade e a força coexistem em cada um de nós e que, ao aprender a gerenciar nossos sentimentos, descobrimos um poder interior que nos permite transformar inclusive os momentos mais obscuros em oportunidades de luz. Permita-se sentir, refletir e evoluir. 2. Elimine a tendência de ver o lado negativo. O desenvolvimento pessoal é uma jornada contínua que nos convida a explorar e melhorar constantemente nossas percepções e atitudes em relação à vida. Um dos aspectos mais importantes neste caminho é aprender a eliminar a tendência de ver o lado negativo das coisas, pois essa atitude pode limitar nossas possibilidades e bloquear nosso potencial. O pessimismo, frequentemente disfarçado de realismo, pode parecer uma forma lógica e segura de interpretar a realidade, mas, na verdade, atua como um freio que nos impede de avançar e alcançar nossos objetivos. O pessimismo se apresenta como uma profecia autorrealizável. Quando vivemos a partir da expectativa do fracasso, criamos um ciclo de pensamentos e ações que reforçam essa mesma visão negativa. Isso não só nos rouba energia e entusiasmo, mas também restringe nossas ações e fecha portas antes mesmo de tentarmos abri-las. Além disso, contamina nossa percepção do mundo,
fazendo-nos ver tudo através de um prisma sombrio e limitador. Ao viver nesse estado, nos privamos da oportunidade de descobrir novas possibilidades e de enfrentar desafios com uma atitude positiva e proativa. No entanto, mudar a perspectiva não implica negar a realidade. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de reconhecê-las juntamente com nossas capacidades para enfrentá-las. O otimismo é uma decisão consciente que nos permite ver as oportunidades escondidas nos problemas, em vez de nos deixarmos frear por eles. Ao adotar uma mentalidade otimista, podemos transformar os momentos difíceis em aprendizados valiosos e crescimento pessoal. Os desafios não são obstáculos intransponíveis, mas oportunidades para nos fortalecermos e desenvolvermos novas habilidades. A psicologia positiva respalda amplamente os benefícios do otimismo. As pessoas otimistas não só têm melhor saúde mental e física, mas também possuem mais resiliência e maior capacidade de resolver problemas. Em vez de se perguntarem, por que isso acontece comigo? Os otimistas focam em, o que posso fazer com isso? Component placement, o que gera uma atitude proativa e construtiva. Essa forma de interpretar os eventos nos permite agir em vez de reagir, e nos dá a força para enfrentar qualquer situação com confiança e determinação. Para treinar nossa mente em direção a uma perspectiva mais otimista, é importante identificar e analisar nossos pensamentos negativos. Parar diante de um pensamento negativo, escrevê-lo e analisar se é um fato ou uma interpretação, nos permite questionar e mudar nossa forma de pensar. Buscar uma visão que nos dê força e praticar essa mudança repetidamente é como treinar um músculo. Com o tempo, ele se torna mais forte e natural. A filosofia estoica nos oferece uma inspiração valiosa ao ver os obstáculos como oportunidades para crescer e agir com coragem diante do que não podemos controlar. Cada lágrima, cada ataque de raiva, cada sensação de desassossego é uma oportunidade para aprender algo novo sobre si mesmo. É um processo de transformação gradual, onde cada pequeno passo conta e o aproxima mais da versão mais autêntica e equilibrada de si mesmo. Uma técnica que encontrei particularmente útil é levar um diário emocional. Escrever acerca de suas experiências diárias, suas reações e os gatilhos de suas emoções lhe permite ter uma visão mais clara de seus padrões emocionais. Com o tempo, este exercício de escrita se converte em um espelho que reflete sua evolução interna, ajudando-o a identificar que estratégias funcionam melhor para se regular e que áreas ainda requerem maior atenção. É uma ferramenta simples, mas poderosa, que fomenta a introspecção e o aprendizado contínuo. Assim mesmo, a prática regular da meditação e do mindfulness se consolidou como uma das melhores formas de fortalecer sua inteligência emocional. Dedicar uns minutos a cada dia para se sentar em silêncio, concentrar-se em sua respiração e observar seus pensamentos sem julgá-los, lhe permite construir um espaço interno de calma e clareza. Com a prática, você verá como esse estado de serenidade se estende a outras áreas de sua vida, facilitando-o a enfrentar situações desafiadoras com uma mente mais equilibrada e uma resposta emocional mais controlada. É fundamental entender que utilizar sua inteligência emocional para se regular não é uma tarefa que se logre da noite para o dia. É uma jornada de autodescoberta que se constrói à base de pequenos hábitos e decisões diárias. Cada vez que você escolhe responder com calma, em vez de reagir impulsivamente, cada vez que toma um momento para refletir antes de agir, você está dando um passo importante rumo à transformação de sua vida. Não se trata de alcançar uma perfeição inalcançável, mas de se comprometer a crescer, aprender e melhorar em cada circunstância. O impacto deste processo transcende o pessoal e se estende a todos os aspectos de sua vida. No âmbito laboral, por exemplo, a capacidade de se regular lhe permite gerenciar o estresse, resolver conflitos e se comunicar de maneira mais efetiva com seus colegas. No entorno familiar, uma maior inteligência emocional se traduz em relações mais harmoniosas, nas quais cada membro se sente escutado e compreendido. E no plano social, o converte em uma referência de maturidade e equilíbrio. Alguém que inspira outros a buscar uma maior conexão consigo mesmos e com quem os rodeia. Imagine por um momento a diferença que pode marcar em sua vida o poder de regular suas emoções.
Visualize como, em vez de ser arrastado pela ansiedade ou a raiva, você escolhe agir com clareza e determinação. Cada desafio se converte em uma oportunidade para aprender, cada conflito em uma lição de empatia e cada momento de tensão em uma ocasião para crescer. 3. Elimine pessoas e atividades que drenam sua energia. A vida está cheia de decisões que podemos tomar para melhorar nossa qualidade de vida e nosso bem-estar emocional. Uma das mais importantes é aprender a eliminar de nosso ambiente aquelas pessoas e atividades que drenam nossa energia. Essa prática não só nos permite conservar nossa energia para investi-la no que realmente nos importa, mas também nos ajuda a manter um equilíbrio saudável em nossas vidas. A energia pessoal é um recurso limitado e valioso. Cada dia, enfrentamos uma série de situações e relacionamentos que podem influenciar como nos sentimos e como nos desenvolvemos no mundo. No entanto, nem todas as pessoas ou atividades são igualmente benéficas para nós. Algumas podem nos inspirar e nutrir, enquanto outras podem drenar nossa energia emocional, deixando-nos esgotados e sem motivação. Relacionamentos conflituosos ou negativos são um exemplo claro de como nossa energia pode ser drenada. Esses relacionamentos não só geram esgotamento e frustração, mas também podem apagar nosso entusiasmo e afetar nossa capacidade de desfrutar de outras áreas da vida. Quando nos cercamos de pessoas que nos criticam constantemente, nos fazem sentir mal conosco mesmos ou nos geram estresse, é comum sentir que estamos perdendo clareza e paz interior. Isso pode nos levar a questionar nossas próprias capacidades e a nos sentirmos inseguros sobre o caminho que estamos seguindo. Além dos relacionamentos, também é importante reconhecer o impacto que atividades improdutivas podem ter em nossas vidas. Preencher nosso tempo com tarefas que não nos agregam valor nem satisfação serve apenas para evitar o silêncio ou o desconforto de encarar o que é verdadeiramente importante. Isso pode nos levar a uma vida cheia de distrações, onde nos sentimos ocupados, mas não realizados. É essencial eliminar hábitos ou compromissos que não contribuem para nosso propósito ou evolução pessoal. Ao fazer isso, podemos liberar tempo e energia para focar no que realmente nos importa e nos faz crescer. Estabelecer limites é uma parte crucial deste processo. Decidir tomar distância de pessoas ou atividades que não respeitam nossa energia é um ato de amor próprio. Isso não implica ódio nem julgamento em relação aos outros, mas reconhecer o que precisamos para manter nosso bem-estar. Os limites nos permitem proteger nossa energia e garantir que estamos investindo em relacionamentos e atividades que nos nutrem e nos fazem sentir vivos. Os relacionamentos negativos e as atividades improdutivas não afetam apenas nosso bem-estar emocional, mas também têm um impacto direto em nossa saúde física. Relacionamentos conflituosos aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que pode levar a problemas de saúde emocional e física. Manter um ambiente saudável, por outro lado, melhora nossa satisfação com a vida e reduz a ansiedade e a depressão. Ao nos cercarmos de pessoas e atividades que nos apoiam e inspiram, podemos melhorar significativamente nossa qualidade de vida. Para avaliar nosso ambiente e tomar decisões conscientes sobre nossos relacionamentos e atividades, podemos realizar um exercício prático. Escrever os nomes das pessoas com quem mais interagimos e refletir sobre como nos fazem sentir pode ser revelador. Também é útil analisar nossas atividades diárias para identificar quais nos agregam valor e quais não. Ao fazer este exercício, podemos identificar áreas onde precisamos fazer mudanças para proteger nossa energia e melhorar nosso bem-estar. A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva valiosa sobre como cuidar de nosso equilíbrio interior. Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais influentes, afirmava que a alma se tinge da cor de seus pensamentos, mas também do ambiente e das escolhas diárias. Uma abordagem estoica implica cercarmos-nos daquilo que fortalece nossa mente, evitando a toxicidade externa. No âmbito profissional, diferenciar as emoções lhe permite enfrentar desafios com uma mentalidade mais analítica e menos impulsiva. A capacidade de identificar se uma reação de estresse é fruto de uma pressão externa ou de uma insegurança interna o ajuda a tomar decisões mais acertadas
e a gerenciar melhor as situações de conflito. Este nível de autoconhecimento não só melhora seu rendimento laboral, mas também fortalece sua liderança, já que você é capaz de inspirar outros a manejar suas próprias emoções de maneira construtiva. Pessoalmente, notei uma transformação significativa em minha forma de enfrentar a vida desde que comecei a praticar a diferenciação emocional. Antes, costumava sentir-me avassalado pela intensidade de minhas reações e, em ocasiões, isto afetava minhas decisões e minha relação com os demais. Agora, graças à prática constante e a ferramentas como a meditação e o diário emocional, aprendi a reconhecer e a diferenciar cada sentimento. Isto me permitiu responder de maneira mais equilibrada aos desafios e a converter cada emoção em uma oportunidade para aprender e crescer. Convido-o a que se una a este processo de autoconhecimento e comece a diferenciar suas emoções para manejá-las melhor. Dedique uns minutos a cada dia a refletir sobre o que sente e sobre o que há por trás de cada emoção. Você está experimentando medo, ansiedade ou é simplesmente uma manifestação de frustração? Que eventos ou pensamentos desencadearam essa emoção? Com o tempo, notará que esta prática o ajudará a tomar decisões mais informadas e a agir de maneira que reforce seu bem-estar emocional. Se o que você leu ressoa em seu interior, convido-o a compartilhar suas experiências nos comentários. Que emoções lhe custa diferenciar e que estratégias você encontrou úteis para gerenciá-las? Compartilhar suas vivências não só o ajudará a si, mas também pode inspirar outros a empreender este caminho de autodescoberta. Cada história é uma oportunidade para aprender e para construir uma comunidade baseada no crescimento pessoal e na empatia. A capacidade de diferenciar as emoções para manejá-las melhor é, sem dúvida, uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver em sua vida. Não se trata de eliminar as emoções intensas ou de evitá-las, mas de aprender a identificá-las, compreender seu propósito e utilizá-las a seu favor. 4. Liberte-se do peso da culpa e do remorso. Libertar-se do peso da culpa e do remorso é um passo crucial no caminho para o desenvolvimento pessoal e a paz interior. Esses sentimentos, embora naturais, podem se tornar um fardo avassalador que nos mantém presos ao passado, impedindo nosso crescimento e bem-estar emocional. A culpa e o remorso costumam surgir em momentos de calma, como antes de dormir, quando a mente se torna mais reflexiva e nos faz reviver erros passados com uma intensidade que pode ser desgastante. Viver com culpa é comparável a carregar um fardo pesado que nos freia e drena nossa energia. Esse fardo não afeta apenas nossa saúde mental, mas também nossa capacidade de desfrutar do presente e planejar o futuro com otimismo. A culpa nos impede de avançar, nos mantém ancorados em situações que não podemos mais mudar e nos rouba a oportunidade de aprender e crescer a partir de nossas experiências. Em vez de nos permitir refletir construtivamente sobre nossos erros, a culpa nos submerge em um ciclo de autocrítica e arrependimento que não leva a nenhuma resolução positiva. A verdadeira reparação não vem da culpa, mas da consciência, do aprendizado e da ação. Reconhecer nossos erros e aprender com eles é chave para avançar na vida. Isso implica analisar o que aconteceu, identificar as lições que podemos extrair da experiência e aplicar esse conhecimento para melhorar no futuro. A consciência nos permite ver além da culpa e do remorso e nos dá a oportunidade de transformar nossos erros em oportunidades de crescimento pessoal. O perdão é um passo fundamental neste processo de liberação. Frequentemente, o perdão é mal interpretado como uma forma de justificar ou esquecer o que aconteceu. No entanto, o verdadeiro perdão implica entender o que aconteceu, aprender com isso e soltar a dor e a negatividade associadas a essa lembrança. Isso não significa que devamos esquecer ou minimizar o impacto de nossas ações, mas que devemos deixar de ser prisioneiros do passado e nos tornarmos criadores de nosso presente. Ao perdoar, não só nos libertamos do fardo emocional que nos ata ao que não podemos mais mudar, mas também nos abrimos a novas possibilidades e experiências. Estudos em psicologia demonstraram que perdoar tem um impacto positivo significativo em nossa saúde mental e bem-estar geral. Reduzir a ansiedade, a depressão e o estresse
são apenas alguns dos benefícios observados em pessoas que praticam o perdão. Além disso, perdoar melhora nossa satisfação com a vida e nossa capacidade de desfrutar do presente sem o peso do passado. Isso ocorre porque, ao soltar a culpa e o ressentimento, recuperamos energia e nos sentimos mais leves e capazes de enfrentar os desafios da vida com uma atitude mais positiva. Uma forma de praticar o perdão é através da meditação do perdão. Essa prática implica reconhecer a dor causada, seja a nós mesmos ou a outros, e transformar essas memórias em lições, em vez de condenações. Ao meditar sobre nossas experiências, podemos começar a vê-las de uma perspectiva mais ampla, entendendo que cada erro ou situação difícil foi uma oportunidade para crescer e aprender. Ao transformar nossas memórias em lições, podemos nos libertar da dor emocional associada a elas e avançar para uma vida mais plena e satisfatória. A sabedoria estoica também nos oferece uma perspectiva valiosa sobre como lidar com a culpa e o remorso. Segundo Sêneca, lamentar-se pelo passado é inútil. Um estoico reconhece seus erros, analisa-os e age em consequência, sem se atormentar pelo que não pode mais mudar. Essa filosofia nos convida a ser conscientes de nossos atos e suas consequências, mas sem ficarmos presos ao passado. Em vez disso, nos encoraja a focar no que podemos controlar e mudar no presente. Ao soltar a culpa, recuperamos não apenas nossa energia e alegria, mas também nossa autoconfiança. Os erros não definem uma pessoa. Pelo contrário, eles a formam e a tornam mais sábia. Cada experiência, seja positiva ou negativa, é uma oportunidade para aprender e crescer. Ao entender isso, podemos deixar de lado a autocrítica e o remorso e começar a ver nossos erros como parte natural do processo de aprendizado e desenvolvimento. A paz interior não chega quando tudo está resolvido ou quando conseguimos eliminar todos os problemas de nossa vida. Se esta mensagem ressoa no mais profundo de seu ser, convido-o a compartilhar suas experiências nos comentários. Você já experimentou alguma vez a respiração consciente? Como ela influiu em sua capacidade para manejar as emoções? Sua história pode ser a inspiração que alguém mais necessita para dar o primeiro passo rumo a uma vida mais equilibrada. Além disso, animo-o a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e técnicas efetivas para o manejo emocional. Cada recurso que compartilhamos está desenhado para ajudá-lo a conectar com seu interior e a viver de forma mais consciente. A respiração consciente nos ensina que, ainda que as emoções sempre formem parte de nossa existência, você tem o poder de decidir como responder ante elas. Cada inspiração é um recordatório de que o presente é seu aliado, e cada expiração, uma oportunidade para se libertar do que lhe impede avançar. Hoje, convido-o a tomar um momento para fechar os olhos, respirar profundamente e sentir como essa paz interior se instala em seu ser. Permita-se experimentar o poder transformador de cada alento e descubra que, em meio ao caos, sempre há um espaço de calma esperando por você. 5. Elimine o hábito de viver para os outros em vez de para si mesmo. Viver para os outros pode parecer uma atitude nobre e desinteressada, mas na realidade pode ser um hábito que nos afasta de nossa verdadeira essência e nos impede de encontrar a felicidade autêntica. Quando nos focamos em agradar aos outros, frequentemente nos encontramos vivendo uma vida que não reflete nossas paixões nem desejos pessoais. Isso pode levar a uma desconexão profunda conosco mesmos, resultando em uma sensação de vazio e descontentamento. A autenticidade é o pilar sobre o qual se constrói a verdadeira felicidade. Ser coerente consigo mesmo implica tomar decisões que reflitam nossos valores e desejos, em vez de simplesmente tentar agradar aos outros. Quando vivemos de maneira autêntica, nos sentimos mais conectados com nossa essência e mais satisfeitos com nossas escolhas. Isso não significa que não possamos considerar as necessidades e sentimentos dos outros, mas devemos fazê-lo a partir de um lugar de equilíbrio, onde nossas próprias necessidades e desejos também sejam considerados. A psicologia positiva demonstrou que viver uma vida autêntica tem um impacto direto em nossa satisfação, motivação e bem-estar emocional. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem o fardo das expectativas externas,
experimentamos uma maior sensação de paz e clareza em nossas decisões. Por outro lado, cumprir expectativas impostas por outros pode levar a sentimentos de ansiedade e depressão, já que nos sentimos presos em um papel que não é genuíno. Para começar a romper com o hábito de viver para os outros, é importante ser honesto consigo mesmo. Isso implica analisar nossas metas e desejos atuais para determinar se são genuínos ou se foram impostos por outros. Frequentemente, as expectativas familiares, sociais ou culturais podem influenciar nossas decisões, levando-nos por um caminho que não é o nosso. Ao reconhecer isso, podemos começar a reajustar nossas prioridades e abrir espaço para atividades e hobbies que realmente nos apaixonem. Este processo de reajuste pode ser desafiador, pois implica enfrentar possíveis críticas ou desaprovações daqueles que nos rodeiam. No entanto, é essencial lembrar que a verdadeira transformação pessoal só pode ocorrer quando ousamos ser autênticos. Viver de maneira autêntica não só nos permite encontrar mais paz e clareza em nossas decisões, mas também nos dá a liberdade de focar nossa energia no que realmente nos inspira e nos faz crescer. Além disso, a neuroplasticidade abriu novas perspectivas na psicologia e na psiquiatria. Por exemplo, no tratamento de transtornos mentais como a depressão, técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, trabalham para reestruturar padrões de pensamento negativos, literalmente mudando a neurologia da mente. A meditação Mindfulness também mostrou mudanças na estrutura cerebral que promovem maior bem-estar emocional e resiliência frente ao estresse. No âmbito educativo, a compreensão da neuroplasticidade levou a uma reformulação de como ensinamos e aprendemos. Agora sabemos que não há um ponto de não retorno para o aprendizado. Inclusive, os adultos podem adquirir novas competências com a mesma eficácia que as crianças, sempre e quando se lhes deem as ferramentas e o entorno adequado para fazê-lo. Isto levou à implementação de programas educativos para adultos que não só se centram no conhecimento, mas também em técnicas para melhorar a memória, a concentração e a criatividade, todas potenciadas pela neuroplasticidade. 6. Elimine o apego ao passado. O passado é uma parte inevitável de nossa vida, uma série de eventos que configuraram quem somos hoje. No entanto, quando nos apegamos demais a ele, pode se tornar uma sabotagem silenciosa do presente. Viver no passado, seja por nostalgia ou por dor, impede que desfrutemos plenamente do momento atual. Esse apego pode se manifestar de muitas maneiras, desde a nostalgia por momentos felizes até a dor por experiências traumáticas. Em qualquer caso, o resultado é o mesmo: uma vida que se desenrola em um estado de suspensão, incapaz de avançar para novas oportunidades e experiências. O impacto emocional do passado é profundo. As memórias dolorosas podem ser como uma mochila pesada que carregamos conosco constantemente, impedindo que vejamos as oportunidades que nos cercam no presente. Olhar para trás nos faz perder de vista o caminho à frente, e com isso, as possibilidades de crescer e construir algo novo. A nostalgia, por outro lado, pode ser uma armadilha igualmente perigosa. Frequentemente nos apegamos aos momentos felizes do passado, idealizando-os e comparando-os com a realidade do presente. Isso gera frustração e descontentamento, já que o passado, por definição, não pode se repetir. A nostalgia nos faz ansiar pelo que não existe mais, em vez de apreciar o que temos agora. As consequências para a saúde mental de ruminar sobre o passado são significativas. Nosso cérebro tem a capacidade de reviver memórias com tanta intensidade que podem parecer estar acontecendo no presente. Isso pode aumentar o risco de ansiedade, estresse e depressão, já que o corpo responde às memórias como se fossem situações atuais. Viver no passado nos mantém em um estado de alerta constante, prontos para reagir a perigos que não existem mais. Essa tensão emocional pode nos esgotar e nos fazer sentir presos em um ciclo que não conseguimos quebrar. Romper este ciclo não significa esquecer o passado, mas ressignificá-lo. Implica refletir sobre o que aprendemos de nossas experiências e como podemos avançar a partir daí. Não se trata de apagar as memórias, mas de reinterpretá-las de forma que nos permitam crescer. Ao refletir sobre nossas experiências passadas, podemos extrair lições valiosas que nos ajudem a navegar melhor no presente.
Isso nos dá a oportunidade de fechar capítulos e começar de novo. Não a partir da ignorância ou do esquecimento, mas a partir da sabedoria e da compreensão. Um exercício de liberação pode ser refletir sobre uma experiência dolorosa do passado, aprender com ela e depois soltá-la. Isso pode ser libertador porque nos permite abrir espaço para um presente mais leve. Ao soltar o passado, não estamos negando o que aconteceu, mas estamos escolhendo não deixar que ele nos defina. Essa liberação nos dá a força para enfrentar o futuro sem o peso das memórias dolorosas. É um processo que requer coragem e honestidade consigo mesmo, mas que pode transformar profundamente nossa vida. A perspectiva estoica sobre o passado é particularmente útil nesse sentido. 7. Elimine a crença de ser vítima das circunstâncias. A mentalidade de vítima é uma das barreiras mais significativas que enfrentamos em nosso caminho para o desenvolvimento pessoal. Essa crença limitante nos faz sentir que estamos à mercê das circunstâncias, sem controle sobre nossas vidas ou nossas decisões. No entanto, é crucial entender que assumir o papel de vítima não só nos impede de avançar, mas também nos priva da liberdade e do empoderamento que precisamos para viver plenamente. Quando nos vemos como vítimas, perdemos a capacidade de assumir responsabilidade por nossas ações e decisões. Isso não significa que devamos nos culpar pelo que aconteceu, mas sim reconhecer que temos o poder de escolher como respondemos às situações adversas. Culpa e responsabilidade são dois conceitos muito diferentes. A culpa nos leva a sentir-nos presos ao passado, enquanto a responsabilidade nos permite olhar para o futuro, com a certeza de que podemos influenciar o curso de nossas vidas. A psicologia do empoderamento nos mostra que assumir responsabilidade pessoal é chave para aumentar nosso bem-estar, reduzir a ansiedade e melhorar nossa resiliência. As pessoas que se sentem empoderadas veem opções onde outras veem obstáculos. Isso se deve ao fato de que conseguiram se libertar da mentalidade de vítima e assumiram o controle sobre suas vidas. Ao fazer isso, não só melhoram sua saúde mental, mas também se tornam mais capazes de enfrentar desafios com confiança e determinação. Um exercício valioso para superar a mentalidade de vítima é a introspecção. Ao refletir sobre nossas experiências e emoções, podemos identificar que aspectos de nossas vidas podemos mudar em situações difíceis. Isso implica dar passos concretos em direção à mudança, o que é um ato de rebeldia contra a mentalidade de vítima. Ao tomar ação, percebemos que não estamos à mercê das circunstâncias, mas que podemos influenciá-las. A filosofia estoica nos oferece uma perspectiva valiosa sobre este tema. Segundo os estoicos, não podemos controlar os eventos externos, mas sim nossa resposta interna a eles. Isso nos lembra que nosso verdadeiro poder reside em como escolhemos reagir às circunstâncias. Em vez de deixar que as situações nos definam, podemos usá-las como oportunidades para crescer e aprender. Ao fazer isso, nos empoderamos e nos tornamos os criadores de nossas próprias vidas. Deixar de nos vermos como vítimas e começar a nos vermos como criadores de nossa própria vida pode transformar completamente nossa perspectiva e energia. Este processo não foi linear. Houve meses nos quais a rotina diária de leitura se sentia como um peso mais em minha lista de obrigações. Aí aprendi outra lição crucial. A disciplina não está desassociada da flexibilidade. Se um dia não tinha ânimo para abordar um texto denso, optava por um conto curto, ou inclusive por reler uma passagem que já me houvesse comovido. O importante era manter vivo o hábito, ainda que fosse com doses mínimas. Com o tempo, essas pequenas sessões se acumularam em uma biblioteca interna de reflexões que começaram a influir em minhas decisões cotidianas. A verdadeira mudança chegou quando comecei a aplicar o lido a situações reais. Por exemplo, após terminar Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, decidi enfrentar um conflito familiar que havia evitado por anos. As ideias de Frankl sobre o propósito e a responsabilidade pessoal me deram a coragem para iniciar uma conversa incômoda, mas necessária. Não foi fácil e o resultado não foi perfeito, mas aquele ato, inspirado nas páginas de um livro, marcou um antes e um depois em minha capacidade para atuar com autenticidade. Outro momento revelador ocorreu com a poesia de Wisława Szymborska. Em seu poema
Amor à Primeira Vista, escreve: toda proteção desaparece, se assim você decide. Essas palavras me levaram a questionar relações nas quais me sentia preso pelo hábito ou o medo à solidão. A leitura, neste caso, não me deu respostas, mas a coragem para me fazer perguntas mais profundas. Com os anos, desenvolvi o que chamo minha biblioteca pessoal. Uma coleção de livros que, de alguma maneira, foram espelhos, desafios ou consolo em distintas etapas de minha vida. Alguns títulos os releio a cada certo tempo, e cada vez descubro algo novo, não porque o texto mude, mas porque eu mudei. O Pequeno Príncipe, por exemplo, me falou da solidão na adolescência. Anos depois, me revelou lições sobre o amor e a responsabilidade. Este hábito também me ensinou a escutar minha intuição ao escolher leituras. Às vezes, um livro que se me interessar segundo listas de recomendações não ressoa em absoluto, enquanto que outro, aparentemente trivial, me confronta com verdades essenciais. Aprendi a confiar nessa sabedoria interna, a entender que não há livros mas aqueles que dialogam com nosso momento vital. Um dos maiores presentes deste processo tem sido aprender a me tratar com maior compaixão. Antes, me castigava por não ser suficientemente consciente ou por repetir erros. Mas ao ler sobre as lutas de autores como Sylvia Plath, Kafka, ou inclusive os heróis trágicos das tragédias gregas, compreendi que a imperfeição não é um fracasso, mas parte inerente da condição humana. Hoje, quando me sinto perdido, recorro às páginas de um livro não como uma fuga, mas como um refúgio onde posso explorar minhas sombras sem medo. A leitura se converteu em um ato de amor próprio, um recordatório de que, assim como os grandes escritores dedicaram anos a entender e plasmar a complexidade humana, eu também mereço tempo e paciência para me decifrar. Número 8. Não cair na armadilha de buscar a felicidade. Houve uma época na qual acreditei que a felicidade era um lugar ao qual chegaria se seguisse as instruções corretas. Pensava que se acumulasse suficientes logros, experiências ou reconhecimentos, finalmente encontraria essa sensação de plenitude que tanto ansiava. Me esforçava por ser produtivo, por manter relações impecáveis, por projetar uma imagem de sucesso, e cada vez que alcançava uma meta, sentia um breve lampejo de satisfação, seguido de um vazio ainda mais profundo. Talvez da próxima vez funcione, me dizia, e assim continuava correndo em uma corrida interminável, ignorando que o problema não estava no que buscava, mas em como o buscava. Tudo começou a mudar durante uma viagem que, ironicamente, havia planejado como um retiro de felicidade. Levei livros de autoajuda, baixei meditações guiadas e propus-me regressar renovado. Mas em meio àquela paisagem idílica, rodeado de montanhas e silêncio, me invadiu uma ansiedade paralisante. Quanto mais tentava forçar um estado de paz, mais me frustrava. Foi então quando, por aborrecimento, abri um romance que havia comprado por acaso no aeroporto. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Não era meu estilo, mas uma frase me deteve. A felicidade não depende do que você tem ou logra, mas de sua relação com o momento presente. Essas palavras ressoaram em mim como uma verdade incômoda. E se toda a minha vida havia estado perseguindo uma miragem? Ao regressar, decidi experimentar. Em vez de me obsessionar com ser feliz, propus-me observar como reagia ante a ideia mesma da felicidade. Notei que cada vez que me dizia deveria ser mais feliz, na realidade estava criticando minha realidade, como se o presente nunca fosse suficiente. Um dia, por exemplo, estava jantando com amigos, rindo de uma anedota absurda, quando de repente me assaltou o pensamento. Este é um momento feliz, mas quanto durará? Imediatamente a alegria se desvaneceu, substituída pelo medo de perder algo que nem sequer havia terminado de desfrutar. Aí compreendi que minha busca compulsiva de felicidade era, em si mesma, um obstáculo. Comecei a investigar filosofias e práticas que questionavam a obsessão moderna pela felicidade. Li autores como Alan Watts, quem adverte que tentar agarrar a felicidade é como tentar apanhar a água com as mãos. Quanto mais você se esforça, mais ela escapa. Descobri o conceito budista do dukkha, essa insatisfação inerente a se apegar a desejos efêmeros. Inclusive, a psicologia respaldava isto. Estudos mostravam que aqueles que perseguem a felicidade de forma ativa
costumam reportar maiores níveis de estresse e infelicidade. O paradoxo era claro: quanto mais a buscava, mais longe estava dela. Mas a teoria só se tornou reveladora quando a apliquei ao cotidiano. Um caso concreto foi minha relação com o trabalho. Durante anos, repetia-me que seria feliz quando ascendesse, quando ganhasse mais dinheiro, quando meu projeto fosse reconhecido. Quando finalmente logrei algumas dessas metas, a felicidade não chegou como uma onda, mas como um sussurro fácil de ignorar. Então, experimentei algo radical. Em vez de focar no próximo objetivo, obriguei-me a deter-me a cada 2 horas e me perguntar: o que sinto neste instante? A princípio, só notava pressão no peito ou cansaço nos olhos. Mas com o tempo, comecei a captar momentos fugazes de calma. O primeiro gole de café pela manhã, a luz do entardecer filtrando-se pela janela, uma conversa despretensiosa, mas genuína com um companheiro. Eram instantes que antes passavam desapercebidos, porque minha mente já estava saltando ao seguinte passo rumo à felicidade. Deixar de comparar minha vida com padrões impossíveis me ajudou a encontrar significado no pequeno. Cuidar uma planta, escutar um ser querido sem pressa, escrever um parágrafo que só eu lerei. Claro, nem sempre é fácil. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com mensagens sobre como merecemos ser felizes se compramos X produto, seguimos Y dieta ou adotamos Z mentalidade. Ainda caio na armadilha de acreditar que algo externo me completará. A diferença é que agora reconheço esses sinais. A ansiedade de revisar redes sociais buscando validação, a inveja ao ver logros alheios, a impaciência por acelerar processos naturais. Quando isso sucede, respiro e recordo as palavras do filósofo estoico Sêneca. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Diria que o maior presente de soltar a obsessão pela felicidade tem sido redescobrir o assombro. Ao não estar hiperfocado em um futuro ideal, comecei a notar detalhes que antes ignorava. O som da chuva contra o cristal, a textura de um livro velho, a maneira em que meu cachorro inclina a cabeça quando não entende uma ordem. Esses momentos não são felicidade no sentido grandiloquente, mas contêm uma faísca de presença que, acumulada, tece uma vida mais plena. Número 9. Aprender a conhecer suas próprias emoções. Durante anos vivi como um estrangeiro em meu próprio corpo. Sabia que tinha emoções, por suposto. Às vezes sentia um nó no estômago antes de uma reunião importante, uma onda de calor no peito quando alguém me gritava, ou um peso nos ombros ao final de um dia esgotador. Mas nunca me detinha a perguntar-me o que significavam aquelas sensações. As tratava como ruído de fundo, algo que devia ignorar para seguir funcionando. As emoções são para os fracos, me dizia, repetindo como um mantra uma frase que escutei em algum programa de televisão. Até que um dia, em meio a uma discussão trivial com minha parceira, algo se rompeu. Ou, melhor dizendo, algo explodiu. Gritei palavras que nunca quis dizer, golpeei uma porta com tanta força que machuquei a mão. E logo, enquanto ela saía chorando do quarto, fiquei tremendo, confuso e assustado de mim mesmo. Aí, nesse silêncio carregado de culpa, entendi que não estava fugindo de minhas emoções, estava fugindo de mim. O primeiro passo foi o mais incômodo, aceitar que não sabia o que sentia. Acreditava que reconhecer uma emoção era tão simples como dizer estou triste ou estou feliz, mas logo descobri que era como tentar ler um livro em um idioma desconhecido. Por exemplo, após uma jornada laboral estressante, costumava chegar em casa irritável, mas sempre atribuía isso ao cansaço. Um dia, no entanto, decidi sentar-me no chão do banheiro. Sim, o banheiro, porque era o único lugar onde não me julgavam, e me perguntar em voz alta: o que há por trás desta raiva? A princípio, só escutava minha respiração. Logo, como se alguém houvesse aberto uma comporta, surgiu uma verdade inesperada. Não estava irritado pelo trabalho, mas por haver me calado quando um colega se atribuiu um mérito que era meu. A raiva era só a ponta do iceberg. Abaixo havia ferida, impotência e medo de não ser valorizado. Foi então quando comecei a levar um diário emocional. Não era nada elegante. Um caderno barato onde a cada noite escrevia 3 frases sobre como havia me sentido durante o dia. A princípio, minhas entradas eram vagas. Hoje me senti mal, ou estive contente um pouco. Mas com o tempo,
comecei a afinar a linguagem. Aprendi a distinguir entre a frustração, que é uma mistura de raiva e impotência, e a decepção, que leva consigo um luto pelo que pôde ser e não foi. Um livro que me ajudou neste processo foi Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, onde explica que nomear as emoções com precisão reduz sua intensidade, como se ao rotulá-las, lhes tirássemos poder para nos controlar. No entanto, a teoria não me preparou para o caos que se desatou quando comecei a prestar atenção. Houve semanas nas quais me senti avassalado por emoções que pareciam surgir do nada. Um dia, chorei durante meia hora ao ver um anúncio de brinquedos natalinos. Outro, me invadiu uma ansiedade paralisante enquanto comprava pão. Me perguntava se estava ficando louco, até que uma terapeuta me explicou que isto era normal. Ao deixar de reprimir, as emoções acumuladas durante anos saíam à superfície, como um geyser que finalmente encontra uma fenda. Seu conselho foi simples, mas transformador. Não tente analisá-las todas de uma vez. Só as observe como se fossem nuvens passando pelo céu. Aplicar essa metáfora mudou tudo. Em vez de brigar com minhas emoções, tentando solucioná-las ou superá-las, comecei a sentar-me com elas, a escutar o que tinham a me dizer. Por exemplo, quando sentia inveja, em vez de me envergonhar e enterrar o sentimento, me perguntava: o que desejo que essa pessoa tem e eu creio que me falta? Assim descobri que a inveja, em meu caso, quase nunca era por posses materiais, mas pela liberdade que percebia em outros para serem autênticos. Ou quando a tristeza aparecia sem motivo aparente, deixava de buscar razões lógicas e me permitia simplesmente abraçar uma manta, tomar chá e aceitar que às vezes o coração necessita chorar o que a mente não entende. Um ponto-chave nesta jornada foi entender que as emoções não são boas nem ruins, são mensageiras. Em vez de dizer-lhe o que devia fazer, como costumava fazer, perguntei-lhe: que emoção predomina em você quando pensa em renunciar? Ela hesitou, logo respondeu: alívio, mas também medo. Essa conversa, centrada em nomear e validar, nos aproximou mais que qualquer discurso motivacional. Claro, houve recaídas. Ainda há. Há dias nos quais, por preguiça ou medo, volto a encerrar minhas emoções sob chave. Há uns meses, durante uma crise familiar, me encontrei desconectado de tudo, como se vivesse dentro de uma bolha de plástico. Sabia que devia sentir algo, mas só havia um vazio denso. Em vez de me forçar, recordei as palavras do poeta Rumi: a ferida é o lugar por onde entra a luz. Permiti-me não sentir nada durante um tempo, confiando em que as emoções regressariam quando estivesse pronto. E assim foi. Uma manhã, ao ver meu pai arrumar o jardim com mãos trêmulas, a tristeza e o amor brotaram juntos, misturando-se em um pranto que, ainda que doloroso, me devolveu a vida. Hoje, aprender a conhecer minhas emoções segue sendo um trabalho diário. Às vezes é esgotador, outras fascinante, mas, sobretudo, é libertador. Já não vejo a raiva como um monstro, mas como uma criança ferida que grita para ser escutada. A tristeza não é um poço sem fundo, mas uma chuva que limpa. Inclusive a culpa, essa companheira incômoda, tem seu propósito: me sinalizar quando traí meus valores. Se tivesse que resumir o aprendido, diria isto: as emoções são uma linguagem. A princípio, suas palavras soam caóticas, como um idioma estrangeiro. Mas se você toma o tempo de escutar, de traduzir seus matizes, descobre que levam dentro histórias essenciais sobre quem você é, o que necessita e rumo aonde quer ir. Número 10. Meditar para conectar com seu verdadeiro ser. Houve uma época na qual acreditei que o silêncio era inimigo. Vivia com fones de ouvido postos inclusive ao caminhar pela rua, preenchia cada momento morto com podcasts ou listas de reprodução, e me orgulhava de minha capacidade para realizar 3 tarefas ao mesmo tempo, enquanto planejava outras 5. Pensava que assim dominava o tempo, até que um dia, enquanto corria na esteira da academia com música a todo volume, desabei. Não foi um colapso físico, mas algo mais sutil. De repente, todo o som desapareceu. Fiquei imóvel, suor frio na nuca, enquanto uma voz interna que não reconhecia sussurrava: quem é você quando ninguém está lhe olhando, nem sequer você? Não soube responder. E aí, entre o zumbido das máquinas e os olhares curiosos dos demais,
entendi que levava anos fugindo de mim mesmo. Comecei a meditar por desespero, não por iluminação. Meu primeiro intento foi um desastre. Sentei-me em uma esteira barata que comprei pela internet, fechei os olhos e... nada. Ou melhor dizendo, demais. Pensamentos sobre deadlines, recordações incômodas, jingles de publicidade presos em loop. Aos 2 minutos abri os olhos frustrado. Isto é uma perda de tempo. Mas algo me fez tentar no dia seguinte. E no outro. E no outro. Durante semanas, minha prática consistiu em sentar-me 10 minutos a cada manhã para contar respirações, perder a conta, ficar com raiva e levantar-me com mais estresse do que havia começado. Até que uma manhã de chuva, ocorreu algo distinto. Enquanto observava como minha mente saltava de um pensamento a outro como um macaco bêbado, de repente, uma pausa. Um segundo de silêncio entre 2 gotas. E nesse espaço mínimo, algo se moveu dentro de mim. Não foi paz nem alegria, mas uma sensação estranha de estar aqui, como se pela primeira vez habitasse meu corpo em vez de usá-lo como veículo. Aprendi que meditar não é esvaziar a mente, mas deixar de lutar contra ela. Um livro-chave neste processo foi Onde Você For, Aí Você Está, de Jon Kabat-Zinn. Uma frase sublinhada até gastar a página diz: a atenção plena não tem a ver com lograr nada, mas com permitir que a vida seja como é. Essa ideia me libertou da pressão de fazer isso bem. Comecei a praticar inclusive quando não tinha vontade, especialmente quando não tinha vontade. No metrô, na fila do supermercado, enquanto lavava a louça. Descobri que a meditação não requer incenso nem posturas impossíveis. É a simples decisão de voltar ao presente, uma e outra vez, como um pássaro que regressa ao ninho depois de cada voo. Uma de minhas primeiras descobertas foi que o corpo tem sua própria linguagem. Durante uma sessão particularmente caótica, decidi focar não na respiração, mas nas sensações físicas. Notei uma tensão aguda nos ombros, como se levasse uma armadura invisível. Ao respirar rumo a essa zona, sem tentar relaxá-la, só observando, surgiu uma memória esquecida. De adolescente, encolhia os ombros cada vez que meu pai levantava a voz. A tensão não era um defeito, mas uma marca de sobrevivência. Esse dia, pela primeira vez, chorei enquanto meditava. Não de tristeza, mas de alívio. Meu corpo guardava histórias que minha mente havia enterrado. A prática também me confrontou com meus vícios emocionais. Por exemplo, costumava recorrer ao trabalho excessivo para evitar sentir-me vulnerável. Um dia, após uma discussão com um amigo, em vez de mergulhar em tarefas como costumava fazer, sentei-me no chão e deixei que o incômodo me atravessasse. A raiva se transformou em tristeza, logo em solidão, e finalmente em uma ternura rumo a mim mesmo que nunca antes havia sentido. Também mudaram minhas relações. Antes escutava os demais enquanto planificava mentalmente minha resposta. Agora, tento praticar a escuta plena, notar o tom de sua voz, as pausas entre suas palavras, as emoções não ditas que atravessam o ar. Uma vez, minha sobrinha de 7 anos me contou um sonho recorrente sobre um dragão. Em vez de minimizá-lo, é só um sonho, sentei-me à sua altura e perguntei-lhe: de que cor é o dragão? O que você acha que ele quer lhe dizer? Sua resposta, um relato detalhado sobre um dragão verde que protegia um tesouro, me ensinou mais sobre seu mundo interior que horas de conversa superficial. Ainda há dias nos quais a mente se rebela, manhãs nas quais prefiro ficar na cama que sentar-me a observar meus pensamentos. Mas aprendi que a meditação não é um sucesso ou um fracasso. É um ato de amor constante, como regar uma planta. Às vezes o crescimento é invisível até que, de repente, brota uma folha nova. Se tivesse que resumir o que a meditação me deu, diria isto: conexão. Conexão com a batida do coração que segue bombeando vida, inclusive quando o esqueço. Conexão com o sussurro da intuição que sabe mais que todos os livros de autoajuda juntos. Conexão com a imperfeição sagrada de ser humano, com os dias luminosos e as noites de dúvida. E, sobretudo, conexão com essa parte de mim que não tem nome, que não necessita logros para valer, que simplesmente é. Número 11. Manter boas relações com os demais. Durante anos me considerei um mestre das relações sociais. Acreditava que ser a alma da festa, o que nunca dizia não, o que recordava aniversários e elogios, era suficiente para construir conexões significativas.
Mas um dia, enquanto organizava um jantar para 10 amigos em meu apartamento, tive um episódio de ansiedade tão intenso que terminei trancado no banheiro, hiperventilando. Lá fora, as risadas e as conversas se misturavam como um eco distante, enquanto eu me perguntava: por que me sinto tão sozinho em meio a tanta gente? Aí, entre o ruído da torneira gotejando e meu reflexo pálido no espelho, entendi que confundia quantidade com qualidade e atividade com intimidade. Tudo começou a mudar com um conflito que parecia trivial. Uma amiga próxima deixou de me responder às mensagens durante semanas. Quando finalmente lhe perguntei se algo estava errado, ela me disse, com uma calma que me gelou: você sempre está ocupado ajudando a todos, mas nunca deixa que ninguém lhe ajude. Suas palavras ressoaram em mim como um golpe. Como era possível que, tentando ser perfeito para os demais, terminasse gerando distância? Essa noite, abri um livro que havia comprado por impulso anos atrás e nunca li: A Arte de Amar, de Erich Fromm. Uma linha me atingiu. O amor não é algo que cai do céu, mas uma decisão ativa de conhecer o outro, inclusive em suas facetas incômodas. Pela primeira vez, me dei conta de que minhas relações eram superficiais porque eu mesmo evitava aprofundar. Decidi experimentar com algo radical: ser vulnerável. Não no sentido de chorar em público ou contar meus segredos mais obscuros, mas de me permitir ser humano. Um exemplo concreto foi com meu irmão. Sempre falávamos de futebol ou trabalho, nunca do que realmente importava. Uma tarde, enquanto víamos uma partida, soltei sem premeditação: sabe que às vezes me dá medo envelhecer sem haver logrado nada? Houve um silêncio incômodo, e logo ele, olhando para a frente, murmurou: a mim me aterroriza que papai adoeça outra vez. Essa conversa, curta e desajeitada, abriu uma porta que levava anos fechada. Descobri que a conexão não nasce de compartilhar só o brilhante, mas também o frágil. Mas o verdadeiro aprendizado chegou quando tentei aplicar isto fora de minha zona de conforto. No trabalho, por exemplo, tinha um colega com quem chocava constantemente. O achava arrogante e egocêntrico. Um dia, inspirado por um exercício do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, decidi mudar meu enfoque. Em vez de julgar suas ações, me perguntei: que necessidade não expressada poderia estar impulsionando seu comportamento? Após observá-lo com curiosidade, não com irritação, notei que interrompia as reuniões cada vez que alguém mencionava cifras ou resultados. Medo de parecer irrelevante, necessidade de validação. Na próxima vez que falou, em lugar de contra-atacar, lhe disse: vejo que este tema lhe apaixona. O que você opina que deveríamos priorizar? Sua atitude mudou quase imediatamente. Não nos tornamos melhores amigos, mas o respeito mútuo cresceu. Claro, nem todas as histórias terminam em reconciliação. Houve uma amizade que se desvaneceu quando tentei estabelecer um limite. Sempre chegava tarde em nossos encontros, e um dia, em vez de rir como de costume, lhe disse com calma: valorizo o nosso tempo juntos, mas quando você chega 2 horas tarde, sinto que não se importa. Ela se desculpou, mas as saídas se espaçaram até cessar. A princípio me culpei. Fui demasiado duro? Logo recordei uma frase da psicóloga Harriet Lerner: as relações saudáveis requerem que toleremos o incômodo de defender nossas necessidades. Entendi que nem todas as conexões estão destinadas a durar e que está bem soltar aquelas que nos exigem nos anularmos. Hoje, manter boas relações segue sendo um equilíbrio frágil. Há dias nos quais volto a cair em velhos padrões: dizer sim quando quero dizer não, ou esconder minhas inseguranças por trás de um sorriso. Mas agora tenho ferramentas. Por exemplo, pratico a verificação emocional antes de me reunir com alguém. Respiro fundo e me pergunto: que intenção levo a esta interação? Impressionar, controlar ou conectar? Outra estratégia é recordar as palavras de Rumi: além das ideias de bem e mal, há um campo. Nos encontraremos ali. Esse campo é o lugar onde as máscaras caem e os corações se encontram sem julgamentos. Se tivesse que resumir o aprendido, diria isto: as relações não são jardins perfeitos que se cultivam com truques ou fórmulas, mas bosques selvagens que requerem atenção, paciência e a valentia de caminhar entre ervas daninhas. Às vezes, é preciso podar ramos mortos, limites. Outras, regar a terra com honestidade, vulnerabilidade.
Número 12. Busque ajuda. Imagine estar no meio de uma tempestade na qual cada gota parece uma emoção transbordada e cada trovão ressoa com o peso da incerteza e da dor. Nesses momentos em que sente que suas forças se esgotam e a escuridão se fecha sobre você, existe um ato de valentia que pode marcar a diferença: buscar ajuda. Este passo, frequentemente temido e mal interpretado, não é um sinal de debilidade, mas um poderoso ato de autoconhecimento e coragem. Reconhecer que necessita apoio é o primeiro passo para encontrar a luz em meio à penumbra, para descobrir que não tem que carregar sozinho com o peso de seus desafios. Durante muito tempo, nos ensinaram que pedir ajuda é sinônimo de incapacidade, uma admissão de que não somos suficientemente fortes para enfrentar nossas batalhas. No entanto, a verdadeira fortaleza reside em reconhecer nossas vulnerabilidades e em ter a humildade de admitir que, em ocasiões, necessitamos o respaldo e a guia de quem nos rodeia. A vida é um caminho cheio de altos e baixos, e todos, em algum momento, enfrentamos situações que parecem insuperáveis. É nesses instantes quando buscar ajuda se converte em um ato libertador, uma declaração de que você é consciente de seus limites e está disposto a trabalhar neles. Muitos temem se aproximar de outros por medo ao julgamento, à rejeição ou a parecer incompetentes. A sociedade frequentemente nos impulsiona a ser autossuficientes, a ocultar nossas debilidades e a projetar uma imagem de invulnerabilidade. Mas o que sucede quando essa fachada se derruba e a realidade de nossas emoções se impõe? Em vez de ver a busca de ajuda como uma debilidade, devemos aprender a considerá-la uma estratégia inteligente para o crescimento pessoal. Ao pedir apoio, você se abre a novas perspectivas, a soluções que talvez não houvesse descoberto por si mesmo e a possibilidade de curar as feridas que o impedem avançar. Atravessei momentos nos quais a carga emocional se tornou demasiado pesada para levá-la sozinho. Houve épocas nas quais o estresse, a tristeza e a incerteza formavam um muro quase impenetrável ao meu redor. E nesses instantes, encontrar alguém que me escutasse e me oferecesse seu apoio se converteu na chave para seguir adiante. Aprendi que, longe de significar fracasso, buscar ajuda é um ato de sabedoria. É reconhecer que, para transformar sua vida, às vezes é necessário soltar o orgulho e permitir que outros compartilhem consigo a jornada rumo à cura e ao crescimento. O ato de buscar ajuda também implica construir uma rede de apoio, uma comunidade na qual você se sinta compreendido e acompanhado. Todos enfrentamos desafios, e saber que não está sozinho pode ser o bálsamo que alivia o peso da solidão. Seja através de amigos, familiares, profissionais ou inclusive comunidades online, cada voz de alento e cada conselho podem iluminar seu caminho em meio à escuridão. Não se trata de depender de outros para resolver seus problemas, mas de colaborar no processo de reconstrução de seu bem-estar emocional. Ao compartilhar suas experiências e escutar as dos demais, você se dá conta de que a fortaleza não reside na ausência de dificuldades, mas na capacidade de superá-las com apoio mútuo. Em ocasiões, o caminho rumo à recuperação e o equilíbrio emocional requer a intervenção de profissionais. Os terapeutas, conselheiros e coaches especializados em desenvolvimento pessoal podem lhe oferecer ferramentas e estratégias que talvez desconhecesse, ajudando-o a entender as raízes de sua dor e a traçar um plano para superá-lo. Buscar ajuda profissional não é um sinal de debilidade, mas um investimento em si mesmo, em sua saúde mental e em seu futuro. É reconhecer que, assim como aprendemos a cuidar de nosso corpo, também é fundamental aprender a cuidar de nossa mente e nossas emoções. Ao fazê-lo, você se brinda a oportunidade de transformar cada desafio em uma lição valiosa que o fortalece para enfrentar o futuro com maior segurança. O estigma associado a pedir ajuda é uma barreira que muitas vezes nos impede avançar, mas é importante questionar essa mentalidade. A vulnerabilidade forma parte da experiência humana e admiti-la nos aproxima de uma compreensão mais profunda de quem somos. A história está cheia de exemplos de pessoas exitosas e resilientes que, em algum momento, buscaram ajuda para superar seus desafios. Ao fazê-lo, não só transformaram suas vidas, mas se converteram em faróis de inspiração para outros. Permita-se ser um desses faróis,
uma luz que demonstre que, ao enfrentar seus medos e pedir apoio, você pode emergir mais forte e sábio. O caminho rumo à cura e o equilíbrio emocional é uma jornada contínua, cheia de aprendizados e descobertas. Nem sempre será fácil. Haverá dias nos quais o peso do mundo parecerá insuportável. No entanto, cada pequeno passo, cada conversa honesta e cada vez que decida pedir ajuda, o aproximará de uma versão mais autêntica e resiliente de si mesmo. A transformação não ocorre da noite para o dia, mas é o resultado de decisões diárias, da vontade de enfrentar seus desafios com coragem e da determinação de não deixar que o orgulho o impeça a receber o apoio que necessita. Cada obstáculo é uma oportunidade para crescer, e cada ato de buscar ajuda é uma declaração de seu compromisso com o bem-estar e o futuro. Se esta mensagem ressoa no mais profundo de seu ser, convido-o a que tome um momento para refletir sobre sua própria vida. Você sentiu alguma vez a necessidade de apoio, mas não soube a quem acudir? O que o impede de dar o passo de pedir ajuda? Compartilhe suas experiências nos comentários. Ao fazê-lo, não só reafirma seu compromisso com a mudança, mas também cria um espaço de empatia e solidariedade para quem se encontra em uma situação similar. Em definitiva, buscar ajuda é muito mais que uma ação pontual. É um compromisso consigo mesmo, com sua saúde mental e com seu futuro. É a chave que abre a porta a um mundo no qual não tem que enfrentar suas batalhas em solidão. Ao permitir-se receber apoio, você se abre a um processo de cura e transformação que o prepara para enfrentar qualquer adversidade. Cada vez que decida estender a mão e pedir ajuda, estará dando um passo crucial rumo à liberdade, rumo a uma vida na qual suas emoções se convertam em aliadas e não em obstáculos. Recorde que todos, em algum momento, necessitamos alguém que nos escute, nos guie e nos apoie. Se sente que o peso de seus desafios é demasiado grande, não hesite em buscar ajuda. Permita-se ser vulnerável, permita-se curar e recorde que a verdadeira fortaleza reside em reconhecer que, às vezes, o ato mais valente é pedir apoio. Hoje convido-o a refletir. Que passos pode dar para buscar ajuda e começar o processo de cura? Número 13. Fluir com a vida. Imagine por um momento que você se encontra na margem de um rio caudaloso, observando como suas águas deslizam sem esforço, sorteando rochas e obstáculos, sem deter-se, sem forçar seu curso. Assim é a vida quando aprendemos a fluir com ela. Um constante movimento, uma dança entre o que está em nossas mãos e aquilo que simplesmente devemos aceitar. Fluir com a vida não significa render-se ou deixar-se arrastar sem direção, mas abraçar a mudança, adaptar-se às circunstâncias e permitir que cada experiência, seja doce ou amarga, se integre em seu caminho de crescimento. Durante muito tempo, tentei controlar cada detalhe de minha existência, acreditando que só através do domínio absoluto de meu entorno poderia alcançar a felicidade. Me apegava a planos rígidos, expectativas inamovíveis e metas inalcançáveis, esquecendo que a vida, em sua essência, é imprevisível e dinâmica. Com o passar do tempo, descobri que a verdadeira sabedoria reside em reconhecer que nem tudo está sob nosso controle. Assim como o rio se adapta à forma do terreno por onde transita, nós também devemos aprender a nos moldarmos ante as adversidades e a encontrar a beleza no fluir dos acontecimentos. Fluir com a vida implica uma profunda aceitação da realidade, sem julgar nem resistir-se ao que se apresenta. É entender que cada desafio, cada alegria e cada perda tem um propósito em nosso processo de transformação. Assim como a água que desliza suavemente, devemos aprender a deixar para trás o que já não nos serve e permitir que novas oportunidades emerjam. Esta atitude não surge da passividade, mas de uma decisão consciente de viver de maneira plena e autêntica, sem o peso de expectativas irreais ou o medo ao desconhecido. Recordo um período em que minha mente estava cheia de inquietudes e ansiedades. Me obsessava o futuro, lutando contra cada incerteza e tratando de forçar uma ordem que não existia. Essa luta interna me consumia em um estado de constante tensão, afastando-me da paz que tanto ansiava. Foi nesse momento quando compreendi que a chave para me libertar desse sofrimento residia em soltar a necessidade de controlar cada aspecto da minha vida. Aprendi a respirar, a observar meus pensamentos sem deixar-me arrastar por eles,
e, sobretudo, a confiar no processo natural das coisas. Assim, pouco a pouco, comecei a fluir com a vida, encontrando em cada curva do caminho lições valiosas e em cada obstáculo uma oportunidade para crescer. Fluir com a vida também implica reconhecer que a mudança é inevitável e, em vez de resistir a ela, devemos aprender a navegar em suas águas com sabedoria e graça. Cada dia nos apresenta uma nova corrente, uma reviravolta inesperada ou uma maré que nos convida a nos reinventarmos. Em vez de lutar contra a corrente, quando nos alinhamos com ela, encontramos a força para avançar e descobrir horizontes insuspeitos. É um ato de coragem e de fé no qual aceitamos que, ainda que não possamos predizer o curso exato do rio, sim podemos escolher como navegar nele. Essa filosofia de vida não se baseia em uma resignação passiva, mas em uma profunda transformação interna. Fluir com a vida é aprender a soltar o passado, a não se apegar ao que já foi e a se abrir ao presente com todo o seu dinamismo. É permitir que cada experiência, seja prazerosa ou dolorosa, se converta em uma ferramenta para o autoconhecimento e a evolução pessoal. Com o tempo, entendi que cada gota de água nesse rio representa uma emoção, uma experiência ou uma lição, e que juntas conformam o caudal da minha existência. Ao aceitar cada uma delas, me libertei da luta constante por alcançar uma perfeição inatingível e me abri à possibilidade de viver com maior autenticidade e liberdade. Nesse caminho rumo ao fluir com a vida, a autocompaixão desempenha um papel fundamental. Aprender a ser gentil consigo mesmo, a perdoar os erros e a compreender que cada queda é uma oportunidade para se levantar, é essencial para manter o equilíbrio. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de enfrentá-las com uma atitude de abertura e resiliência. Cada vez que você se permite sentir sem julgar, cada vez que você aceita que a incerteza é parte natural da existência, você se aproxima um pouco mais dessa paz interior que tanto anseia. Fluir com a vida é também um ato de humildade. É reconhecer que, apesar de nossos esforços, nem sempre poderemos controlar os resultados e que está tudo bem. É aceitar que a perfeição é uma ilusão e que o verdadeiramente valioso reside no caminho percorrido, nas lições aprendidas e no crescimento pessoal que surge de cada experiência vivida. Ao adotar essa mentalidade, você se liberta do peso do passado e das expectativas futuras e se abre a desfrutar plenamente do presente. Essa é a verdadeira liberdade. Viver sem o constante temor ao que virá, sem a pressão de alcançar metas inatingíveis e com a certeza de que cada experiência, boa ou ruim, tem sua razão de ser. Com o tempo, descobri que fluir com a vida não significa evitar os momentos difíceis, mas aprender a vê-los de outra perspectiva. É entender que em cada obstáculo se esconde uma semente de oportunidade e que, ao soltar o controle, permitimos que novas possibilidades emerjam. É um caminho de transformação no qual cada desafio se converte em um mestre e cada experiência em uma lição de resiliência. Ao aceitar o fluir natural da vida, você se converte no navegador de seu próprio destino, capaz de adaptar-se a qualquer circunstância e de encontrar, em meio à adversidade, a força para seguir adiante. Se esta mensagem ressoa no mais profundo do seu ser, convido-o a que tome um momento para refletir sobre sua própria vida. Quantas vezes você tentou forçar um resultado só para se encontrar preso na frustração e no desânimo? O que aconteceria se, em vez de lutar contra a corrente, você se permitisse fluir com ela, aceitando que cada giro e cada curva tem seu propósito? Compartilhe nos comentários suas experiências e reflexões sobre a arte de fluir com a vida. Sua história pode ser a inspiração que alguém mais necessita para dar o primeiro passo rumo a uma existência mais autêntica e plena. Além disso, convido-o a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e estratégias para viver em harmonia com seu interior. Cada recurso que compartilhamos está desenhado para ajudá-lo a descobrir novas ferramentas que lhe permitam transformar sua vida e abraçar a mudança com uma atitude positiva. Fluir com a vida é, em definitiva, um compromisso consigo mesmo. É a decisão de deixar de lutar contra a realidade e, em seu lugar, aprender a dançar com ela. É reconhecer que a força interior não reside na capacidade de controlar cada detalhe,
mas na sabedoria de adaptar-se, de soltar e de confiar no processo natural da existência. Cada momento, cada experiência é uma oportunidade para crescer, para aprender e para reinventar-se. Ao permitir-se fluir, você se abre a um universo de possibilidades no qual a vida se revela em toda a sua plenitude, com suas luzes e sombras, seus êxitos e fracassos, e, sobretudo, com a certeza de que cada passo dado o aproxima da melhor versão de si mesmo. Número 14. Priorizar o sono e o descanso. Sempre gostei de pensar que dormir era simplesmente desligar o cérebro, uma pausa necessária, mas trivial, quase como carregar um celular. No entanto, a experiência me ensinou que o sono é muito mais do que isso. É o momento em que nosso organismo se regenera, em que a mente processa tudo o que foi vivido durante o dia e em que se semeiam as sementes de novas ideias e energias. Durante anos, posterguei o descanso, acreditando que umas horas a mais de trabalho ou de estudo podiam compensar a falta de sono. Mas a realidade me golpeou forte quando, em uma dessas jornadas intermináveis, me encontrei preso em um ciclo de esgotamento físico e mental tão profundo que mal conseguia me concentrar em minhas atividades cotidianas. A fadiga havia se convertido em minha companheira inescapável e entendi que estava pagando um alto preço por ignorar o valor de um bom descanso. O ponto de inflexão chegou em uma época em que meu rendimento despencou de maneira alarmante. Não só afetava minha produtividade, mas também se refletia em meu estado de ânimo, em minhas relações e em minha saúde em geral. Comecei a pesquisar sobre o impacto do sono na qualidade de vida e me surpreendi ao descobrir estudos e testemunhos que coincidiam em algo. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade básica para funcionar de forma ótima. Dei-me conta de que, ao priorizar o descanso, estava dando um passo fundamental rumo a uma vida mais equilibrada e plena. Essa revelação me impulsionou a replanejar minha rotina diária e a adotar hábitos que favorecessem um sono reparador. Comecei com pequenas mudanças. Estabelecer uma hora fixa para deitar e apagar as telas ao menos uma hora antes de dormir. A princípio, a ideia me parecia quase revolucionária. Como podia algo tão simples marcar a diferença? Mas com o tempo, notei que minhas noites se tornavam mais tranquilas e minha mente se aclarava ao despertar. Essa hora sem a luz artificial se transformou em um ritual sagrado, no momento em que deixava para trás o bulício do dia para mergulhar em uma paz que poucas vezes havia experimentado. A princípio, custou-me adaptar-me, sobretudo porque minha mente se esforçava em repassar listas intermináveis de tarefas e preocupações, mas pouco a pouco fui aprendendo a desconectar e a confiar no processo natural do descanso. Outro aspecto que revolucionou minha relação com o sono foi a qualidade do ambiente no qual dormia. Decidi investir em pequenos detalhes que, à primeira vista, pareciam insignificantes. Um travesseiro ergonômico, cortinas opacas que bloqueassem a luz externa e, sobretudo, o compromisso de manter o quarto como um espaço livre de distrações. A cada noite, ao entrar nesse santuário pessoal, me recordava que estava dando um passo consciente rumo ao bem-estar. Comecei a ver meu quarto não só como um lugar onde repousar, mas como o centro nevrálgico da minha regeneração física e mental. Essa transformação no ambiente influiu notavelmente em minha capacidade para conciliar o sono e, em consequência, em meu rendimento diário. O impacto positivo dessas novas práticas foi tal que comecei a notar mudanças profundas em minha vida. Minhas manhãs se encheram de energia, minha mente estava mais clara e, sobretudo, minha capacidade para enfrentar desafios se multiplicou. Já não se tratava de forçar jornadas maratonianas de trabalho. Compreendi que o descanso adequado era o alicerce sobre o qual se construía qualquer logro. Minhas ideias fluíam de maneira natural. As soluções a problemas complexos apareciam com maior facilidade e, surpreendentemente, minha criatividade disparou. A transformação foi tão notável que amigos e colegas começaram a me perguntar qual era meu segredo. A resposta, simples e ao mesmo tempo tão poderosa, era que havia aprendido a priorizar o sono e a valorizar o descanso como o recurso mais valioso que tinha à minha disposição. Não vou mentir, a mudança não foi imediata nem fácil. Houve noites nas quais a ansiedade me impedia desconectar, dias nos quais os velhos hábitos voltavam a surgir
e momentos nos quais duvidei se realmente valia a pena investir tanto em algo tão simples como dormir. No entanto, cada pequeno esforço foi se somando, e com o tempo, esses hábitos se transformaram em uma rotina sólida e enriquecedora. Aprendi a reconhecer os sinais do meu corpo, a respeitar meus limites e a entender que, às vezes, a melhor estratégia para avançar é deter-se e recarregar energias. Essa tomada de consciência foi libertadora, porque me permitiu deixar de lutar contra a minha natureza e começar a trabalhar em sintonia com ela. Ao longo desse caminho, também descobri que o descanso não se limita exclusivamente ao sono noturno. O conceito de descanso abarca também momentos de pausa durante o dia, microdescansos que permitem à mente e ao corpo resetar-se. Pequenas práticas como breves caminhadas ao ar livre, meditações de 5 minutos ou simplesmente deter-se a respirar profundamente em meio ao caos diário, se converteram em aliados essenciais para me manter equilibrado. Essas pausas, ainda que breves, têm um poder surpreendente. Ajudam a reduzir a acumulação de estresse, a melhorar a concentração e a potencializar a capacidade de resposta ante os desafios cotidianos. Essas interrupções conscientes na rotina frenética se tornaram, hoje em dia, tão importantes como o sono em si mesmo. Refletindo sobre todo esse processo, dou-me conta de que na cultura atual se tende a glorificar o esforço desmedido e a menosprezar a importância do descanso. Vivemos em uma sociedade que celebra as noites em claro, os horários intermináveis e a constante luta contra o cansaço, como se o esgotamento fosse uma medalha de honra. No entanto, a realidade é que a verdadeira fortaleza reside em reconhecer nossos limites e em cuidar de nós mesmos. Priorizar o sono e o descanso não é um sinal de debilidade, mas uma estratégia inteligente para potencializar nossas capacidades e viver de maneira mais plena e saudável. Hoje posso dizer com total convicção que aprender a dormir bem foi uma das decisões mais transformadoras da minha vida. Não só recuperei a vitalidade e a clareza mental, mas também descobri que o descanso é o fundamento sobre o qual se constrói qualquer logro significativo. A cada noite, ao fechar os olhos e deixar-me levar pelo sono, sinto que me regalo um novo começo, uma oportunidade para recarregar energias e enfrentar o dia com uma atitude renovada. É como se cada descanso se transformasse em um investimento em meu futuro, uma forma de assegurar-me de que tenho as ferramentas necessárias para superar os retos que se apresentem. Se algo quero que você leve dessa experiência, é que não subestime o poder de uma boa noite de sono, nem desses momentos de pausa ao longo do dia. Priorizar o sono e o descanso é, em definitiva, priorizar seu bem-estar integral. É entender que, para poder dar o melhor de si, primeiro você deve recarregar-se, respeitar seus ritmos naturais e permitir-se o luxo de desconectar. Na próxima vez que se sentir tentado a sacrificar horas de sono por uma tarefa a mais, recorde que, ao fazê-lo, você poderia estar comprometendo não só sua saúde, mas também sua capacidade para brilhar em cada aspecto de sua vida. Hoje, com uma mente clara e um corpo descansado, enfrento cada desafio com a certeza de que o verdadeiro progresso começa quando nos damos a permissão de descansar, de cuidarmos e de confiarmos em que cada noite de sono reparador é uma semente de êxito para o dia seguinte. Não se trata de abandonar as ambições, mas de encontrar um equilíbrio que lhe permita alcançar suas metas sem perder de vista o mais importante: sua saúde e seu bem-estar. Número 15. Converter as técnicas de regulação emocional em hábitos. A princípio, me resultou fascinante ler sobre a respiração consciente, a meditação, o mindfulness e o journaling. Cada técnica prometia um caminho rumo à calma e ao equilíbrio interior. No entanto, a teoria e a prática eram dois mundos muito distintos. Durante muito tempo, experimentei a meditação esporadicamente. Em alguns dias me sentava a respirar profundamente durante 10 minutos e em outros me encontrava tão imerso no caos do dia a dia que nem sequer recordava que havia decidido dedicar-me esse tempo. Frustrava-me ver que, apesar de meus esforços, as emoções voltavam com a mesma intensidade de sempre. Foi nesse momento quando me dei conta de que a verdadeira mudança não se logra com atos isolados,
mas com a constância e a disciplina de converter essas técnicas em parte integral da minha vida. O primeiro passo rumo a essa mudança foi entender que regular as emoções não é um processo linear. Não se trata de eliminar as emoções negativas, nem de fingir que tudo está bem. É mais bem aprender a reconhecê-las, aceitá-las e responder a elas de maneira consciente. Comecei a observar meus padrões emocionais. Em que momentos do dia me sentia mais vulnerável? Que situações disparavam minhas reações impulsivas? Essa autoindagação foi fundamental para identificar as áreas nas quais necessitava aplicar minhas técnicas de regulação. Descobri que, ao estar consciente de minhas emoções, podia antecipar e mitigar seus efeitos antes de que se convertessem em uma avalanche. Decidi começar pouco a pouco. Comprometi-me a dedicar apenas 5 minutos a cada manhã a exercícios de respiração profunda. A princípio, esses minutos pareciam insignificantes, mas com o tempo notei como essa breve pausa me ajudava a me centrar e a encarar o dia com uma perspectiva mais serena. Não foi fácil a princípio. Minha mente se resistia a abandonar as preocupações noturnas e os pensamentos acelerados. No entanto, persisti, e logo esses 5 minutos se transformaram em um ritual sagrado, o primeiro pilar da minha transformação pessoal. Simultaneamente, introduzi o hábito do journaling. A cada noite, antes de deitar, escrevia meus pensamentos, emoções e experiências do dia. Ao plasmar em papel o que sentia, não só liberava a tensão acumulada, mas também encontrava padrões e respostas a meus próprios dilemas emocionais. Com o tempo, o diário se converteu em um espelho fiel da minha evolução, um testemunho de minhas vitórias e também de minhas quedas. Aprendi a ver minhas emoções como mensagens, não como inimigos, e a utilizá-las para crescer. Essa prática constante me ensinou que a chave da regulação emocional reside na reflexão e no reconhecimento de que cada emoção, por intensa que seja, tem um propósito. Outra técnica que integrei em minha rotina diária foi o mindfulness. Durante longos períodos, custou-me entender que a verdadeira essência desse método não estava em desconectar ou esvaziar a mente, mas em aceitar cada pensamento e emoção sem julgá-los. Comecei a praticá-lo em momentos específicos, enquanto bebia meu café pela manhã, durante breves pausas no trabalho ou inclusive em meio a situações estressantes. Com o tempo, o mindfulness se transformou em um hábito tão natural como respirar, permitindo-me deter-me, observar minhas reações e responder de maneira mais consciente ante os desafios do dia a dia. Não posso esquecer mencionar que, a princípio, existiram dias nos quais senti que estava retrocedendo. Houve momentos nos quais as emoções pareciam ultrapassar qualquer técnica e nos quais caía em velhos padrões de reação impulsiva. Mas, em vez de castigar-me, aprendi a ver essas recaídas como oportunidades para reforçar meu compromisso com a mudança. Cada vez que me encontrava nessa situação, recordava que o caminho rumo à autorregulação é um processo de ensaio e erro. A resiliência se forja precisamente nesses instantes de vulnerabilidade, quando se decide levantar e voltar a tentar, com a certeza de que cada pequeno esforço soma no longo prazo. A transformação não se limitou a momentos de crise. Incorporar estas práticas em minha rotina diária me permitiu desfrutar de uma maior clareza mental e de um estado de bem-estar contínuo. Aprendi a reconhecer quando meu corpo e mente necessitavam uma pausa e a valorizá-la como um ato de autocuidado. Comecei a ver cada momento de regulação emocional como um investimento em meu futuro, uma semente que, com o tempo, germinava em forma de resiliência, paz interior e equilíbrio. Essa integração de técnicas foi se traduzindo em mudanças profundas e sustentáveis. Minha capacidade de concentração aumentou, meu ânimo se estabilizou e minhas relações pessoais se enriqueceram notavelmente. Outro aspecto revelador desse processo foi a forma na qual aprendi a adaptar as técnicas ao meu próprio estilo de vida. Nem todas as técnicas funcionam da mesma maneira para cada pessoa, e o que para alguns pode ser uma ferramenta poderosa, para outros pode não ter o mesmo efeito. Assim, permiti-me experimentar e ajustar minhas práticas. Experimentei diferentes métodos, combinei exercícios de respiração com momentos de meditação e, em ocasiões, complementei minhas sessões com atividades físicas que também me ajudavam a liberar tensões. Com o tempo, descobri que a chave estava na personalização.
Tratava-se de encontrar a combinação de técnicas que ressoasse comigo, que se adaptasse às minhas necessidades e que, sobretudo, pudesse integrar-se de maneira natural em minha rotina diária. Uma das lições mais valiosas que aprendi nesse caminho foi a importância da autocompaixão. Converter as técnicas de regulação emocional em hábitos não implica lograr uma perfeição inatingível ou eliminar por completo a angústia. Trata-se, mais bem, de aprender a conviver com as emoções, a aceitá-las e a trabalhar nelas com paciência e dedicação. Houve momentos nos quais, apesar de meus esforços, me encontrava avassalado pela tristeza ou a frustração. E nesses instantes, recordava que era humano e que o crescimento pessoal é uma jornada cheia de altos e baixos. A autocompaixão se converteu em minha companheira constante, recordando-me que cada passo, por pequeno que fosse, era um avanço rumo a uma maior maturidade emocional. Ao integrar estas técnicas em minha vida, também me dei conta de que o entorno e as circunstâncias externas desempenham um papel fundamental em nosso bem-estar emocional. Assim, esforcei-me por criar um ambiente que favorecesse a calma e a reflexão. Reservei um rincão especial em meu lar para a meditação e o journaling, um espaço livre de distrações e cheio de elementos que inspirassem paz. Esse santuário pessoal se converteu no epicentro de minha transformação. Um lugar onde podia reconectar comigo mesmo e recarregar energias para enfrentar o mundo. Cada vez que me sentava nesse espaço, sentia que estava dando um passo consciente rumo à autorregulação e à serenidade, e que pouco a pouco estava moldando uma versão de mim mesmo mais consciente e equilibrada. Hoje, ao olhar para trás, dou-me conta do quão longe cheguei. Converter as técnicas de regulação emocional em hábitos não foi uma tarefa fácil nem algo que se lograsse da noite para o dia. Foi um processo longo, cheio de desafios, erros e, sobretudo, aprendizados. Cada dia representava uma nova oportunidade para praticar, para reconhecer minhas limitações e para celebrar meus avanços, por pequenos que fossem. Este caminho me ensinou que a transformação pessoal não reside em grandes gestos isolados, mas na soma de pequenos atos de autocuidado e autoconhecimento realizados de forma constante. Se algo quero que você leve de minha experiência, é que você também pode transformar sua relação com suas emoções. Não se trata de eliminar a tristeza, a raiva ou a ansiedade, mas de aprender a gerenciá-las de maneira consciente e saudável. Comece pouco a pouco. Dedique uns minutos ao dia à respiração consciente, experimente escrever seus pensamentos antes de dormir ou simplesmente tome um momento para fechar os olhos e reconectar consigo mesmo. Com o tempo, esses pequenos atos se converterão em hábitos sólidos que o ajudarão a enfrentar a vida com maior calma, clareza e resiliência. Cada técnica que adote será uma ferramenta valiosa em seu arsenal emocional, e cada hábito reforçado será um tijolo a mais na construção de uma vida plena e equilibrada. A chave está na constância, em entender que cada momento de autorregulação é um presente que você se faz a si mesmo, um investimento em seu bem-estar e em sua capacidade para crescer a partir das dificuldades. Recorde que não se trata de alcançar a perfeição, mas de abraçar o processo, de celebrar cada avanço e de aprender de cada retrocesso.